Então, boa noite aos residentes de Milford, na nossa comunidade portuguesa e brasileira. Talvez ainda há alguns americanos que vão também olhar, mas não penso que muitos vão saber português. Vamos hoje estar aqui por 1 hora, falar numa decisão que é a mais grande que nós vamos ter na nossa vida, quando pensamos o que nós queremos fazer para o nosso town de Milford. So, vamos primeiro falar com as pessoas aqui. Algumas querem o cassino em Milford, ou talvez não. Vamos começar, diz às pessoas o seu nome. O meu nome é Maria Valença, como a maioria da nossa comunidade me conhece. Não vou dizer com quem estou casada, nem a história da família, porque 98% sabem. Mas também vamos olhar. Quantos anos estás em Milford? Eu cheguei aos Estados Unidos em 71. No entanto, faz 42, 43 anos. Quer dizer, eu lembro-me para trás, a minha mãe veio cá, eram 41. Eu lembro-me que cresci juntamente como o Tão cresceu. É mesmo? Quando aqui chegamos, o Céu lembra-se tão bem como eu, era tão pequenino, era tudo uma família, as portas ficavam abertas, quase fazia lembrar a nossa aldeia em Portugal. Hoje em dia está tudo totalmente diferente. O Milford está muito mais grande. Muito mais. Ok. É mesmo. O meu nome é Salazar Roque, já moro em Milford desde 1986 e realmente é verdade, Milford mudou muito, principalmente nos últimos 10 anos com a construção desses shopping centers e malls e tudo isso. Já não é a mesma coisa, não é a mesma cidade que eu quando vim, é totalmente diferente. Também, quando eras garoto, a minha mãe ia ao Milford Daily News olhar a quantos nomes portugueses que estavam a fazer o graduation do high school. Porque isso é, que todos acreditávamos, isso era o nosso futuro. Era ver os garotos irem do high school, alguns para o colégio. Agora, nem podem contar quantos nomes portugueses. Isso verdade. é que é a joia. É verdade. Isso é muito bom. José? Sr. Correia, obrigado por termos aqui hoje. O meu nome é José Costa e eu estou aqui desde 40 e tal anos. Mais ou menos. Eu ia dizer, tem que ser simples para tu lembrar-te quando vieste a Milford. Mas o teu pai já veio quando? Não, foi mesmo, nós viemos todos ao mesmo tempo. Nós viemos em 1969, em março, e do que eu fui para o colégio, mas quase a maior parte do tempo tenho estado aqui em Milford. Vamos começar duas perguntas que eu já perguntei a todos. So, Salazar pode começar. O Milford precisa de um cassino? O Milford é como em qualquer cidade. Qualquer cidade precisa ou não precisa, isso é uma pergunta que realmente não pode ser respondida. Agora, Não, mas se nós éramos no Bedford, era no Beijo, ou Fall Rive, onde não tem bastante trabalhos, estão pessoas que não podem pagar para a comida e tudo para a família. Exato. Uma pessoa podia olhar e dizer, essa cidade precisa Sim. Mas cassino. A verdade não é exatamente um cassino que Milford precisa. Milford precisa de alguma coisa. Milford precisa de um negócio que lhe dê dinheiro para as taxas, porque da maneira que eu estou a ver, todos os anos as minhas taxas aumentam e vão aumentando, e já há bastante tempo eu tenho olhado para as minhas taxas, tenho visto e comentado, parece que estou a pagar uma renda ao town, e é uma coisa que... Uma casa normal em Milford agora paga $4.400. É verdade, é muito. E à medida que vai crescendo, e os nossos salários, hoje em dia... Não estão a crescer não, ao mesmo... É verdade. E é por isso, se tivermos um negócio que venha a Milford e nos dê bastante dinheiro para... Nem que não aumentem as taxas, já é muito bom. E eu penso que é por esta razão que
que precisamos do cassino, porque o cassino agora é o único negócio que apareceu que vai nos dar isto. José, nós precisamos de um cassino em Milford? Nós não é que precisamos, é que temos sempre a ver se podemos encontrar companhias que querem vir para Milford. É sempre bom para o nosso town, qualquer town, para ver onde podem ter mais emprego e coisas assim. Eu concordo que temos sempre fazer isso, temos sempre à espera se há alguma coisa aí. Mas se o cassino para Milford, isso é outra coisa. Eu penso que o cassino traz com ele muitas coisas que não são tão boas como outra coisa. Então, mas, espera um segundo. Sim. Isso é a segunda pergunta. Yeah. A primeira pergunta, nós precisamos de um cassino. Não, e outra coisa, porque não, é que você bem sabe, porque faz parte da Comissão de Finanças aqui no nosso town, já os últimos 5 anos, temos sempre 9 anos, temos ouvido sempre o Selectman a dizer que Milford, quando vem para as finanças, é uma das melhores towns na área. Está-se bom, Já está temos bom, 9 está bom. anos direitos que temos um surplus. Yeah. Não é que é muito dinheiro, mas agora em pouco tempo nós vamos perguntar o town meeting por 2,6 milhões no savings account do town, no stabilization accounts. So, dizer que nós precisamos, eu não sei como nós precisamos. Quando temos, agora, isso vai ser de volta a 15 milhões de dólares, ou $1.000, I mean. Yeah. Sim, mas Milhões. Agora, segunda pergunta. Não, ainda não fiz a primeira. Também era quem me deixou fora. Bom, eu concordo que precisamos do cassino em Milford. A razão é, a mesma coisa, será que a Quintão precisa do IMC? Será que o Rentham precisa do Outlet Moldea? Será que Franklin ou Bellingham precisam daqueles shoppings todos à volta e aqueles buildings todos? É a mesma coisa que nós precisamos aqui. Nós precisamos do casino em Milford. O dinheiro, 34 milhões de dólares, é muito dinheiro. É quase 42% do gasto do nosso town. E faz-nos falta, como acabaram vocês de dizer, das taxas. Se não precisassem de dinheiro, Financial Committee, porque é que as nossas taxas são todos os anos aí para cima? Eu ainda fui há poucos dias, estive a ver os meus tax. Se for aos vossos tax e tiveres a cópia e olhares para eles há 10 anos passados e olharem para eles hoje, é uma diferença muito, muito, muito grande. E além disso, são 3.500 trabalhos que eles vão oferecer. E nós precisamos de trabalhos em Milford. Todos sabem, estão casas for auctions, estão casas à renda pela nossa cidade toda, estão casas à venda, pessoas que não têm trabalho e que abandonam, saem do town e vão-se embora, abandonam as próprias casas, têm as casas entregues ao banco. E se o casino vier, e se o casino ficar cá, vai aliviar tudo isso às pessoas. As pessoas têm trabalho, as pessoas trabalham e, de um modo ou de outro, nós precisamos do pessoal em Milford. Casino ou não casino, nós precisamos do pessoal em Milford. Porque não temos. As casas estão despejadas e há algum tempo essas casas foram habitadas. Essas casas tiveram famílias, essas casas tiveram filhos. E nós precisamos. Essa é a minha resposta. E eu concordo nisso e não temos outra oportunidade na nossa vida que venha um negócio a Milford que nos dê 34 milhões de dólares. Isso é verdade. Nenhum. Pode vir uma estoa, pode vir sei lá, uma shopping fábrica, center shopping inteiro center, não dava uma dinheiro, fábrica que acontece, as fábricas têm 5 anos, as taxas baixas ou as taxas de graça, o town aumenta-lhe as taxas e o que é que eles dizem? Vamos embora. O que nós temos agora no nosso town a dar algum dinheiro? A Power Plant. Mas também estas companhias que vêm aqui novas estão sempre a falar no TIF. Quando alguém diz, eu vou vir para Milford, vou pôr um prédio novo e eu quero 5 anos sem taxas. Ok, mas eu olho para isso, eu estou contente. Se tu vais fazer um prédio novo em Milford
eu vou ter taxas por muitos anos. Até se tu fechas, tivermos uma companhia aqui, demos um TIF, e todos a gritarem, por amor de Deus, estás a dar dinheiro fora, nós vamos perder. Não, porque está um brand new building, por 3 a 4 anos eles não pagaram nada, depois eles saíram do town. Mas eles não podem levar o prédio com eles? Sim, tem que continuar a pagar, senão perdem o prédio. Oh yeah, É. o building sempre paga. O builder sempre é bom ficar, porque é igual com as nossas taxas. Se nós não pagamos as nossas taxas durante, eu penso que é 2 anos, as casas vão para o town. Eles tiram-nos as casas. O town vai sempre buscar as taxas deles. E mais uma coisa, que se tu não podes pagar na data certa ou no dia certo, são 8 ou 9% que eles põem no Dessa dinheiro. maneira, trazer companhias para Milford é sempre uma boa ideia. É sempre bom, e eu concordo. Ok, agora, pergunta número 2. Nós queremos um cassino em Milford? Se eu perguntava-te a ti, qual é a coisa mais grande, mais importante, melhor para Milford ter um cassino? Well, não, deixa-me perguntar de outra maneira. Porque isso é talvez para a Maria. Qual era o mais grande problema que podes pensar se nós trazemos um cassino cá? Bom, para mim, estamos a falar em dinheiro, estivemos a falar em dinheiro e eu quero mais logo, quando vamos a falar para a Maria, podemos dizer onde é que são os 34 milhões de dólares, mas a coisa que, para mim, que tenho um problema é que se olha para as propriedades, os valores das propriedades. Os estudos que estão aí fora dizem que os valores vão cair. E mesmo o presidente da comissão de gambling, que vai decidir se o cassino vem para Milford ou vai para Boston, aqui há um mês atrás, perguntaram uma pergunta: tu queres isto no teu town? E a resposta dele foi: eu não quero perto da minha casa porque eu não quero para o meu valor da minha casa para descer. Este é o presidente, uma pessoa que é um doutor, que vai dizer onde isto vai, ok? Os estudos dizem que, na nossa área, aqueles que estão mais perto vão perder de volta 20% no valor da casa. E aqueles que estão um bocado mais longe no town vão perder menos. Mas o médio é de volta 10%. Se a minha casa vale 300 mil dólares, eu perco 30 mil. Só se eu vou receber $1.000 por ano em taxas, como é que eu vou ganhar? Leva-me 30 anos. Agora, quando eu estou a ler, eu estou a ver que o valor das casas da família, em muitos lados foram para baixo, mas os apartamentos foram para cima. Isso é verdade. O que eu estou a falar é só uma casa de uma família. Sim, aqueles que são 2 famílias ou para cima vão subir. Porquê? Vai haver pessoas que querem arrendar e o valor vai subir, mas a cada pessoa que tem só de uma família... Mas a família como a nossa, que veio de Portugal, trabalharam duro, poram dinheiro para comprar a casa, esses é que vão sofrer, porque o valor da casa deles vai ir para baixo. É verdade. Isso é muito relativo, há estudos que dizem que o valor vai descer, outros estudos dizem que o valor vai subir. Eu tenho realmente, olha, dois estudos, um da Universidade de Harvard, outro de outros 2 professores da universidade, que um diz que as casas de um lugar onde houve o cassino subiu $6.000 cada uma comparada ao bairro que não tinha o cassino. Podemos dizer onde é que são os cassinos? Então é exatamente... deles? É exatamente Não, este- não, mas só dizer agora é que são cassinos. São aqui nos Estados Unidos ou estão fora? É aqui nos Estados Unidos. Mas onde? Quais? Aqui, este é na Pensilvânia. Seja onde for. Tá? Mas seja na o que for, América. Se é na o América, meu ponto é o seja- seguinte, Marcelo, José. deixa-me perguntar, Aqui o valor vai varia. para cima ou vai para baixo porque as pessoas têm ideias? Se eu estava a olhar para Milford hoje, um ano passado, primeiro da ideia do cassino, eu tinha uma ideia e eu dizia, quero ir a Milford ou não quero ir. Agora, em 3 ou 4 anos, se há um cassino, como eu estou a olhar a Milford? Qual era a razão que eu mais quero ir a Milford com um cassino do que ir a Milford sem cassino? Viver lá. Viver em Milford varia muito das pessoas. Por exemplo, eu pessoalmente, a minha preferência pessoal, eu quando ouvi falar que vinha um cassino para cá,
eu não pensei em mais nada, não pensei em dinheiro ou coisa do género. Foi depois de pensar na vinda do cassino é que comecei a pensar nas vantagens e desvantagens para mim, para a minha casa, para a minha comunidade. Dá-me a vantagem mais grande na sua ideia. A maior Se vantagem... você estava no Bedford e estava a Exato. pensar, eu vou mudar para Milford, Franklin, Bellingham. Qual é a vantagem na sua ideia, Milford, com o cassino que você queria vir? A vantagem principal para mim é que eu vou morar numa cidade onde existe um resort de nível mundial muito famoso, que por causa disso, tudo que gira à volta desse resort vai estar em boa condição, vai estar melhor, e é uma coisa... Como vejo com cidades que eu tenho lido sobre o assunto, tenho visto programas sobre o assunto, que quando antes estavam numa condição normal, mas quando veio o cassino, outro resort de grande destaque, melhorou bastante em tudo, até em finanças, até na economia. Ok, José. Tu não vais dizer-me que é uma vantagem grande, mas qual era a pior coisa na tua ideia para Milford? Alguém quer mudar para um town. Eles vão olhar as vantagens, as desvantagens. Na tua ideia, qual é a mais grande desvantagem para alguém vir a Milford? Well, depende como é a idade da pessoa. Se eu sou uma família que ainda não tenho filhos ou estou a pensar em ter crianças, os estudos é muito importante para mim. Eu penso que aí é uma coisa. Mas uma família que é mais idosa ou que até mais anos ou assim, começa a pensar mais como é que está o crime, como está o valor das casas, mas o crime é importante. O crime também é importante. E só quero dizer também no coisa do valor das casas, se o que eu estava a dizer não é verdade, então no acordo que foi assinado por o Selectmen e com o Cassino, tem lá dinheiro que eles puseram à parte para o valor das casas que vão descer. 2,5 milhões de dólares que eles puseram em caso que alguma casa à volta do casino queira ser vendida e não tiver valor, como todos estão a dizer, e se está a mentir, tem ali o dinheiro para que esse dinheiro Mas seja também usado. esse dinheiro não é nada. Não é nada, é o que eu ia dizer, não é nada. Se está no banco a ganhar juros, 2,5 milhões de dólares, também Estou a ganha. pensar, há de ser o quê? 20, 30 casas à volta? Oh, não, a maneira que eles estão a dizer são aquelas casas de 495 para o lado da Holliston. Mas se uma casa perde 20 mil ou 30 mil de valor, que está mesmo lá pagada, depois de 10 casas... São menos de 100 casas. Naquela área toda, são para cima de 1000 casas. Eu penso que não, porque ainda há pouco também tempo... já é demais. Não, espera. Eu ainda não respondi então a esta, mas eu penso que esta pergunta nós também devemos deixar aos eleitores para que decidam. É parte do trabalho deles, não é nosso, porque nós estamos aqui a vender o nosso peixe, um sim e outro não conta muito. O que conta são os eleitores lá fora e votarem e acreditarem. Porque eu posso ter uma ideia, no 26 de setembro, no Clube Português, me deu-me a parecer que o povo quer o casino. O salão encheu, tivemos para cima de 350 pessoas, as pessoas fizeram perguntas, as pessoas gostaram e, como digo... Quantos portugueses estavam lá, Maria? Vários portugueses. Tanto foi que eu falei em português. Ok. Isso é que mete-me mais medo. Eu, quando olhei à volta, eu vi muito português. E então, eles disseram para dizer algumas palavras e eu falei somente em português. Porque estávamos muitos portugueses. Eu já disse a um dos selectmen que eu penso que se eles mesmo queriam falar com os portugueses, haviam de ter esse meeting, como nós estamos aqui por 58 minutos, no clube, em português, deixar os brasileiros e os portugueses virem ao nosso clube, na nossa língua, e falarem com as perguntas que eles têm. Tínhamos brasileiros, tínhamos espanhóis e tínhamos portugueses. Uma pessoa, cada um pode responder, mas uma pessoa está a pensar,
Os selectmen ainda não disseram quanto dinheiro eles vão pôr. E eu quero falar nisso em um minuto. Mas o Dino disse, se põe 75% do dinheiro que nós buscamos do cassino, 30 mil a 25 mil minimal, milhões. E uma pessoa tem que pensar, o nosso budget inteiro, nós gastamos 82 milhões de dólares este ano. So 25 milhões é muito dinheiro. É o que eu digo, que é muito dinheiro. Mas se eles punham 75% desse dinheiro, eles não gastavam. E uma pessoa tem que pensar se eles vão gastá-lo ou não. Mas vamos dizer que eles não vão gastar 75 milhões. 75%. As minhas taxas, se eu sou uma casa normal, eu não quero falar nas casas pequenininhas, nas casas grandosas, Médio. um médio. A casa que é médio em Milford, que é o melhor das nossas pessoas estão a viver em casas que são médias, é 4.400 dólares por ano em real estate taxes. So, se o cassino vem e os selectmen só gastam 25% do dinheiro, eu vou poupar talvez 2.000 dólares por ano. Isso é muito. Não É 150 dólares por mês. Agora, qual é a resposta à pessoa dizer, eu vim para Milford, eu tenho aqui a minha família, porque eu gostei de Milford, eu gosto de Milford, eu vou mudar de Milford. E as pessoas que dizem cassino sim, dizem para o melhor. As pessoas do cassino não, dizem para o pior. Mas uma maneira ou outra, Milford, como você disse, quando nós mudamos aqui, quando eu nasci então, o Hospital Vermelho tão pequenino, agora é uma cidade em comparação. Mas se nós pomos o cassino, o Milford vai mudar. E vai mudar muito. Vai, sim. O que vamos dizer à pessoa que diz por 150 dólares por mês, eu não sei se eu quero. Eu diria 150 dólares por mês. Se dividires por 30 dias, esse dinheiro dá para uma família comprar 1 galão de leite por dia e um basquete de pão. Yep. E muitas famílias hoje pouco mais têm nas casas deles para dar aos filhos. E eu quando vejo o casino, eu não vejo um casino que seja um casino de jogo, mas é um resort para toda a família. Quem não quer jogar não precisa de jogar. Tem restaurantes, tem campos para as crianças, tem divertimentos, tem passeios para a gente passear. Não quer dizer que eu vou ao casino e tenho de jogar. Mas vamos falar no dinheiro, então. Estamos a falar agora no dinheiro. Não, isto é a responder mas à isto pergunta é a dele. resposta a dizer Isto é a resposta que 150 Está a falar de dólares dinheiro. por mês. Está a falar de dinheiro. Se eu quero ter Sim, a chance. eu para mim 150 dólares por mês é muito dinheiro. Mas não é 150, Alberto. Vamos ver. São. Não, espera aí. Ok. A Priscilla Hogan, que é a assessora Yeah. de Milford, Está aqui atrás. disse, está aí dentro. Está aqui dentro. Ok, Maria, Right. deixa ele falar. Disse, se ela põe os 25 milhões de dólares para os taxas 2, a casa média vai receber 1.800 dólares. 850 dólares, ok? 1.850 dólares. Se você usar o que nós estava a dizer, que o Dino disse, 75%, o número vai mais para 1.350 dólares. Ok, São 700 e tal dólares menos. Yeah, Só quase 110 dólares. 110 dólares. Ou número assim. Porque as 34 milhões de dólares que a Maria está a falar, isso inclui as 13 milhões de dólares que o Tão vai perder para o Estado, para as escolas. Isso não é dinheiro que nós ganhamos. Mas, José, eu posso ver a pessoa dizer, eu vim para Milford porque gosto do Tão como ele está. 110 dólares ou 150 dólares é muito dinheiro. Com certeza. Mas eu não quero mudar meu Tão. Sim, sim. É Normal. Eu não posso estar contra uma pessoa que diz eu gosto de Milford como está. A minha mãe esteve, o meu avô mudou cá, a minha mãe esteve cá, eu vivi cá. Como todos os garotos de Milford, corri fora, mas quando era tempo para a família, vim para trás. Eu gosto de Milford como ele está. Mas também nós temos de pensar outra pergunta. Tu podes começar com esta. Mas eu gostaria também de falar um pouco disto. Ok. O Al disse 150 por mês, o Joe disse, não são 150, são menos. Eu penso que estamos a concentrar-nos na coisa errada. Eu penso que a coisa mais importante é que, primeiro, a possibilidade de não nos aumentarem tanto as taxas
e não nos cortarem os serviços por falta de verbas. O Al disse que o Town, e eu realmente dou os parabéns à Junta de Finanças de ter mantido a cidade em tão boa forma financeira. Mas isso tudo também, temos dinheiro de sobra. Primeiro porque esse dinheiro vem de nós. Nós pagamos essas taxas. E pagamos não é pouco. Agora, seria bom se pudéssemos pagar menos e ainda conseguir poupar. E é este o ponto. Agora, as pessoas que gostam de Milford, não gostam de Milford, a vida, as coisas mudam muito. Nós vemos, eu não sou casado, não tenho filhos, mas eu vejo meus irmãos, primos, amigos, os filhos crescem, vão embora, vão para outra cidade, vão para outra vila. E nós envelhecemos, vemos as pessoas mais velhas, infelizmente, morrem. A vida muda. Então não podemos estar sempre a pensar, essa pessoa mudou para Milford, quero mantê-la sempre a mesma. Não, a vida é feita de mudanças. Ok, vamos... Eu também gostaria de Espera acrescentar. Deixa-me... Agora, nós falamos da pessoa que diz, 110, 150, não vale a pena mudar de Milford, eu gosto de Milford. Mas agora, temos muitos dos nossos pais, dos nossos avós, que estão a viver on Social Security. 1.200, 1.400, 1.500 dólares por mês, total. Eu estou a ouvir muitos a dizer, Milford com cassino, não gosto tanto de Milford com cassino como Milford sem cassino. Mas eu não posso aguentar as taxas. Eu talvez tenha mudado de Milford, ir para outra vila onde as taxas é muito menos. O que nós dizemos a essa pessoa, Joe? Não, eu concordo. Estamos a falar há bocadinho que todos os towns querem mais negócio e virem para cá para descer os taxas, ou para os taxas não subirem tanto. Eu concordo com isso também, e nós temos de tentar fazer isso. Mas eu também, quando eu falar de nossos pais, quando eu penso dos meus pais, eu quero para eles poderem sair de casa e andarem a caminhar fora sem ter problemas. Nós pensamos que vai haver mais crime aqui, coisas acontecerem com eles, coisas assim. Isso é o problema que eu tenho. Ou tem de ir para o hospital porque tem uma emergência, mas agora esperemos lá 1 ou 2 horas para ver um doutor, mas agora com 20 e tal mil pessoas mais aqui no town, tem esperado 4 horas ou assim. Coisas assim. Isso é o que eu penso para os meus pais. Okay, agora, estamos a falar no crime. Sim. O David Nunes veio cá e ele tinha os estudos que ele mostrou que o crime... dentro do cassino, eu acredito que não há crime nenhuma. Eles têm bastante security guards e têm câmaras. Eu vejo no television, aqueles shows do television que mostram que tem uma câmara cada 3 centímetros. É verdade. É uma câmara ou outra. Eu acredito que dentro do cassino não vai haver crime. Sim, sim. Mas ele está a dizer que os studies que mostram que o crime não vai subir. Mas eu não sabia responder a uma pessoa que veio para mim e disse, Alberto, se o crime não vai subir, para que eles estão a pagar mais 11 polícias? Eu fiquei stuck. Porque se eles mesmo acreditam que o crime não vai subir, 11 polícias é mais 3 polícias na estrada, 24 horas por dia. Porque agora nós temos 4. Temos 4 cruisers, é uma dúzia da Foot Patrol. Eles vão pôr mais 11. Em vez de termos 4, vamos ter 7. Para que nós precisamos mais polícias se não há crime? Bom, primeiro, antes de mais nada, sempre para essas coisas, essas negociações, crimes e outras coisas, e realmente é parte das negociações. Se eu fosse uma pessoa que estivesse a negociar pela minha cidade, eu ia exigir tudo o máximo que eu pudesse do outro lado dele. Então, agora, quanto a responder à pergunta, por que é que precisamos de mais polícia? Bom, antes de mais nada,
E é o que muita gente diz, vai haver muita gente aqui ao cassino, e é verdade. Vai haver 35 mil pessoas? Também? Isso, é. Então, isso é muito. Seria irresponsável se não Quando puséssemos... a minha mãe morreu era só 300 pessoas em real. Agora aqui em Milford já estamos 28 mil. Então é isso. Seria irresponsável se não exigíssemos por mais polícia para manter a ordem. Isso é normal. Onde há pessoas, tem que haver alguma coisa para manter a ordem. Agora, isso não significa que vai haver mais crime. Se o cassino, eu olho, e é só a minha ideia, o cassino é como um fort. Dentro do cassino, eles vão tomar conta de tudo. Sim. Porque a pior coisa para eles é a minha mãe ir lá e alguém fazer uma coisa mal à minha mãe e depois as outras avós todas não querem ir lá. É verdade. Eu acredito, dentro do cassino, se tu usas a língua que não é nice, eles vão parar-te. Porque eles não querem maneira nenhuma que quando a Maria, a Ana, quem vai lá ter um problema. Mas fora do cassino... Acreditas que o crime vai subir fora do cassino? Eu digo que não. Sabes porquê? Porque normalmente quando as pessoas vêm jogar, e vocês já devem ter experiência, e eu também já fui ao casino, eles chegam ao casino maybe às 9 da noite. Não vão para lá de dia jogar. Normalmente o que tem vício de jogar, bem à noite. Se a gente vai entrar no casino às 9 da noite, as nossas estradas nem tráfego tudo tem. Se vão sair às 2 da manhã, onde é que vai acontecer o crime? Mas falando no crime, quase me parece que vocês nem conhecem bem o nosso town. Se vocês andarem no nosso town, em certas ruas, nós temos crimes. Ainda bem na semana passada, no Spring Street, há um mês, no Extate Street. Olha, quando eu era garoto, era a mesma coisa. Mas quando há áreas lá abaixo, no meio do town, Por isso é que eu digo. E a questão de ter mais 9 polícias, o town, como o Salazar falou, pediu. E eles Mas deram. essas áreas sempre vão ter. O que eu estou com mais... E talvez que essas polícias sejam já mais, para protegerem mais essas áreas. Eu nunca tinha medo, às 8 da noite, Mas agora nós a jogar bola no Heights. Mas agora tens. Ok? Eu podia caminhar, era garoto, podia caminhar ao pé do clube português, jogar bola toda a noite, nunca tinha medo. Mas hoje é difícil. Yeah. Hoje é difícil. Porque, é como eu digo, se há certas horas da noite, olha, ainda de sexta para sábado, ok? Eu por acaso fui para tirar uma fotografia até trazê-la. No Jefferson Street, parcaram à frente da minha casa, com a borracheira que eles traziam, ficaram lá a dormir. Mas a diferença é isso. Agora, os 9 polícias a mais que eu acredito que seja tão bem para o nosso town ter mais polícia, para os polícias vigiar mais essas ruas que são necessárias. Esses polícias vai ajudar o town, não porque nós vamos ter mais crime, é só para ajudar o que nós temos. Eu penso que vai ajudar mais do crime que nós temos. Mas não é isso, porque se Não você... é isso, não. Não, senhor Maria, se você ler o contrato, o acordo que assinaram, diz lá na página 9 que nós vamos ter mais crime. Que eles vão dar dinheiro, parte do dinheiro, é porque diz lá mesmo os impactos potenciais e reais para a cidade. E depois tem lá os crimes, tem lá poluição, tem lá outras coisas escritas. Mas deixa-me falar, vocês são os dois, estou sozinho aqui. Deixa ele falar. Mas o que acontece é, em todo lugar há crime. É verdade, há crime em todo lugar. Mas se eu vou para Boston, eles têm mais polícias, porquê? Porque têm mais crime. A razão que eu estou a dizer, com 20 e tal mil ou 30 mil pessoas por dia mais, vamos ter mais crime. Eu pergunto agora, nós queremos mais? Eu sei que há hoje, mas nós queremos mais? Para mim, não quero. Não, mas espera. Agora, Maria, eles disseram que nós vamos ter 35 mil carros, ou 1000 pessoas. São pessoas. 35 mil pessoas. São menos 17 mil carros. Falta disso, em cima do nosso tráfico. Sim. E vão todos ir no 495. 2% vai ser dos outros. Eu não entendo isso. Como isso é possível? Deixa o José começar. Tu acreditas? Não, eu já disse que não pode ser possível.
estão a dizer nas horas onde vão ter mais pessoas a ir para lá, que é de volta das sexta-feiras à noite, quando pessoas estão a sair do trabalho, ou sábados, que no Main Street, East Main Street, ao pé do 85, vão passar 21 carros à hora que vão para o cassino, que vêm de Uxbridge, Upton, não pode ser. Ande lá, também não pode ser isso. E mesmo se o 495 para as pessoas, quando estamos a falar para as pessoas da comunidade portuguesa, eu penso, tenho pensado também nos filhos e netos que trabalham aqui. E uma coisa acontece, que isto vem mesmo dos engenheiros do cassino que disseram isto. No 495 agora, às sexta-feiras à noite, há 5.000 carros a vir no 495 ao pé de 90. Se vem o cassino, vai lá pôr mais do que 1.000 carros naquela hora. 20% mais carros. Eu sei que eu ando no 495 quando venho do trabalho algumas vezes naquela área, na sexta-feira. 20% mais na sexta-feira? Eu fico parado antes de chegar a Hopkinton. E mesmo lá, naquela área, leva-me volta de 15 a 20 minutos para chegar a casa, quando costuma-me levar como... Mas não gostas de estar parcado no 495, olhar as árvores? Isso, e Boston? Em Boston também está tudo parado. Isso é verdade. Eu quando vou ao aeroporto, mas não quanto sei tempo nos leva a atravessar Boston? Não sei se eu quero fazer melhor. Isso, eu concordo disso. Isso é o problema. Eu concordo que está em Boston, mas eu não quero Milford para ficar como Boston. É o que estamos a falar. Mas eu quero, porque a decisão que eu quero é o dinheiro que eles vão dar para o hotel. Não, Maria, nós temos de olhar aos pedaços, porque o tráfego vai ser mais. Isso é garantido. Eles vão fazer 2 entradas de cada lado do 495, de 3 milhas de comprido. Sim, isso vai ajudar. No entanto, isso vai ajudar. Por isso eu já tenho a estrada própria deles, a 3 milhas desviada, para que eles possam entrar no casino. Vão pôr o 19 e o 20, vai ser um grande flyby. Vai ser ligado. Dos dois lados. Vai ser ligado. E cada Mas a pergunta que ainda ninguém disse claro. Agora, se vem mais tráfego no 16, no 109, isso é mau se eu quero andar nesses rodos. Mas se eu tenho lá um restaurante, ou tenho lá uma business qualquer, não é bom ter esse tráfego E é realmente esta previsão de que esta área da 109 é que vai crescer por causa disso, por causa desse movimento todo e por causa do cassino estar ali perto. Em vez de consertarmos o downtown, esta parte é que é mais própria para podermos expandir e as pessoas têm que ir para o downtown para chegar lá, não? Não. Se eles podem vir do outro lugar, vamos ver as pessoas que vêm de Medway, vêm para cá, as pessoas que vêm do 495 podem sair dali. Eu acredito os 495s, o norte e o sul. Isso não é coisa. Mas eu estou a pensar, se eu vivia para o oeste, se eu posso ir no 16 logo para o cassino, para o 495, ou posso ir para o 146, para o Mass Pike e depois para baixo. Você pensa que as pessoas vão ir para cima, para o lado, para baixo? Ou vão cortar no meio? Lá, as pessoas também não vão jogar tanto. Não vão jogar tanto. Se estiverem difícil, não vão lá. As pessoas são esquisitas, já me deram muitas direções, já mudaram tanta coisa. Qual é o impacto nos nossos restaurantes e as businesses em Milford? What do you think? Isso é uma coisa que eu até agora não estou certo nisso, porque eu sei que há pessoas que pensam que os negócios que temos aqui de comida e coisas assim, que com cassino, que vai ter muita comida lá, os restaurantes lá e tudo, que restaurantes vai ser afetado lá, mas ao mesmo tempo, como você esteve a dizer, eu penso que vai haver carros também que vão passar na área, vêm e podem ir lá parar também. Eu não sei como é que isso vai ser por causa dos restaurantes. Na sua ideia, não vai ser melhor, não vai ser pior? Pode ser, alguns vão-se embora e outros podem vir para dentro. Eu penso exatamente a mesma coisa. Eu penso que não deve haver um impacto. É exatamente, uns podem fechar, outros abrir. Porque a situação muda, mas há vantagens de um lado e desvantagens do outro. Eu posso ver, eu já fui a um cassino 3 ou 4 vezes com a minha família, porque tinham lá o cheerleading, e a minha mulher e as mães iam com os quarters brincar naqueles machines. Todos fizeram um pouco de mim, eu levava o meu laptop, sentava com o
café, lá a trabalhar, porque para mim era melhor estar lá a trabalhar daqui naqueles slot machines, que eu vou maluco olhar para isso. Mas eu posso ver se eles tinham um nice show, Tem, é o que eles disseram. alguma coisa, que eu ia lá para o show. Não, mas onde é que vão ter shows? Bem, No cassino. vão fazer, foi o que eles disseram. Mas no acordo não está isso. No Oh, acordo. mas o Joe esteve na algumas apresentações Não, mas os que eles planos, falaram os isso. planos O realmente... Nunes disse-me, quando E o ele esteve Yes? cá, É. que eles vão ter um tipo de show, mas para não ter a ideia que vai ser o show extravagant, porque não tem bastante Assentos. assentos. Porque a maneira que temos está no acordo agora. Só tem lá shops, restaurants e gambling. But they'll have a small, eles vão ter um Bom, coisa pequeno. O que ele disse-me, que os políticos não queriam que eles ponham aqui uma área que tem 3, 4 mil pessoas, porque depois os outros lados, como a Twitter Center e all, perdem muito negócio. So eles vão equipar isto pequeno, para começar. Mas quem sabe o que acontece? Não, agora, nós olhamos para isto, todos mundos estão com medo com a água. eu ainda não respondi à primeira pergunta. Desculpa, Ok. Alberto. Com respeito aos negócios do Tão, eu caminho muito no nosso Tão. Passo por lá todos os sábados. Tenho a certeza que nenhum de vocês se lembram há quanto tempo já não passam no downtown. E eu vejo os signs do casino. Eu vou a downtown, Vai- senão a Ana não corta o meu cabelo. Mas vai lá uma vez, sei lá, vais à Ana e sais... Eu tenho que ir ao meu banco, tenho a Ana, tenho que comprar as calças do Joe. Mas com certeza não vais aos negócios que estão ali. Os próprios negócios do nosso Tão, e o Alberto, quando puder, tira a experiência por si. Tem os signs do casino nas próprias janelas deles. Por isso quer dizer que eles querem o casino, que eles estão contentes que o Então, casino isso venha. é Mas, verdade. wait a minute, o Chamber of Commerce mandou o survey. E eles disseram só 4 estoas mandaram para trás. Isso foi o que eles disseram, mas mais tarde mandaram outro para a Chambers e só responderam 25. Mas o Abel, não precisa acreditar em mim, um dia passe pelo Tão, comece e veja, olha, perto do Town Hall o Teuratevel tem, ao lado do outro lado tem, o restaurante brasileiro tem, há muitos signs mesmo postos nas janelas dos negócios. Isso quer dizer Também eu que eles estão contentes. Eu ouvi de uma pessoa que disse-me a mim, Alberto, Isso é verdade. se eu vou dizer eu quero o cassino, talvez metade do meu pessoal não quer e fica zangada comigo. É Se isso. eu vou dizer que eu não quero o cassino, Isso é normal de negociantes. eu posso ver. Yeah. Eu não quero ficar com os meus clientes zangados comigo. Mas tem isso. E para mim isso quer dizer que os próprios negócios estão satisfeitos, porque senão também não punham os signs nas janelas deles. Mas Restaurantes. eu compreendo disso, mas Tudo também isso. há negócios que estão a conta também. O Pens, está aquele restaurante para do Stop and Shop, eu também posso dizer os números. Só há uns que são a conta, mas é como estamos a dizer, Mas nós não sabemos... Mas eu não vejo lá signs nas janelas deles. Ok. Isso eu não vejo. Mas no Tão tu vês. Se passares lá, tu vês. Ok. Que eu passo lá. Vamos olhar a água. Eu estou com medo da água, como muitos, porque todos os anos, eu pensei que este ano foi o primeiro em muitos anos que nós tivemos o ban. Eu fico-me a rir quando estou aí no Silver Hill em fevereiro, tem o sign a dizer não podes pôr água no teu, na erva. Eu fiquei-me a rir com o homem do Water Company, eu disse, há muitos deitam água na erva em fevereiro. Estava a sonhar com o Ele estava a sonhar. Estava a sonhar com Eu o não sei o calor. que ele estava a beber, mas Tinha de estar a sonhar com o a calor. aguardente foi muito forte para ele. Mas a ideia, nós olhamos para trás 5, 6 anos e a água, metade desses anos, está sempre com um limite. Isso é número 1. Número 2, por amor de Deus, eu busquei o meu bill de água este mês, $1.100 para 13 meses. Eu quase fiquei maluco. E vais ter mais quando aprovarem, agora com os 88% que eles vão pôr em cima. Não, Mas- já foram 50.
50, yeah. Já foram 50, mas vão por mais, penso eu. Há Se eu três- vou por mais, eu vou dar as minhas tomatas. Pronto. Regressamos ao início. Vou ter de comprar cimento e pintar verde, porque não é possível deitar água. Vamos dizer, pensas que nós temos um problema com água? Quer começar comigo ou quer para a Maria, que ela tem... Não, ela começou a última vez, tu podes começar esta vez. Eu quero mudar para trás e para... Está bem. Eu penso que a água é um grande problema. E o acordo, a maneira que está escrito o acordo, diz que temos um problema. O acordo tem duas partes lá no Exhibit D2, que eu penso que foi o Dino Schleckman de Bartolomeias que quis esta parte. Vão pôr lá, quando vão construir o projeto, vão pôr um sistema de canos para poderem, da emergência. Só podem trazer para dentro um caminhão ou para depois para trazer água, senão nós não temos bastante água. Ver uma coisa nisso lá no acordo, para mim, quer dizer que eles não têm a certeza quanta água vamos nos dar. E outra coisa é que, também lá está escrita, é que se os engenheiros deram um número, projetaram um número que vamos usar, esse número é metade do que o número que estão a usar agora em Boston, nos cassinos em Boston. O número que eles usam aqui é metade do que estão a usar em Boston. E essa pergunta foi feita a eles e eles nos responderam a isso. Mas isso é porque, primeiro, o nosso cassino era só metade de Boston. Não, mas não quer dizer, eles estão a fazer por quarto. Eles Ok. Isso não é para o cassino. Não é por cassino, é por quarto, por pessoa. E eles estão a usar metade. E com isso, o que os Selectmen fizeram no acordo, puseram lá, se a demanda diária real é superior à demanda diária projetada, Foxwoods deve trabalhar com a Companhia de Água e o TAM para identificar melhores, tenho escrevido isto aqui bem, melhores direções. Não, o que eles estão a dizer é que nós não sabemos exatamente quanto é que vamos gastar, é o que estão a dizer. Como você disse, a maneira que estou a ver isso, a água, quando temos o ponto agora, nós temos perto do máximo que o Estado deixa-nos usar. Com o cassino, vamos estar mesmo perto disso. Se eles enganam-se nesses números, as suas tomates, forget it, vão-se embora, você não vai ter água para as suas tomates. Mas onde vão buscar mais água? Nós só temos uma aquifer, é debaixo do Charles River. Yeah. Podes pôr, temos lá uma palha. Isso mete medo, porque se pões uma palha mais grande ou pões duas palhas, é o mesmo pote. Se estamos dois, é como a minha mãe dizia, uma sardinha dá bem para jantar para 3 pessoas, mas 2 não podem comer. Nós podemos ter quantos canos nós queremos, mas... Eu gostaria de responder a isto. Vou na mesma ordem que o Joe foi. Sure. Sobre o sistema de emergência de trazer água de fora usando caminhões de água. Isso realmente foi para garantir que, se faltasse água, eles tivessem o direito de trazer água de fora, porque houve reclamações dos que são contra o cassino, que se eles não têm água, eles vão trazer os caminhões de água, vão fazer muito barulho. Então eles puseram isso para garantir, primeiro, antes de mais nada. Agora, sobre esse valor da metade, metade do valor da água projetada, isso tudo foi muito antes, foi no início, quando houve as conversações e coisas, mas agora no contrato está tudo ajustado de maneira certa. Está mesmo no contrato a dizer que o cassino tem que melhorar o nosso sistema de produção de água, seja da maneira que eles fizerem, porque eles... O sistema de fazer água? De produção de água. Produção que quer dizer que é de arrecadação de água. Dá mais água? Não, Quem pode fazer mais água? Os poços dá. Então os Mas poços... isso é que eu não entendo. O poço é grande ultimamente bastante. eles fizeram estudos. Fizeram estudos, deram com mais água. No fim, mostraram que as estimativas que havia antes, que foram feitas há 80 anos atrás e foram refeitas agora, e que a produção usaram equipamento, instrumento de ecos eu não e tenho medo detectaram da água. palha.
A palha é só tecnologia. Não, mas O que eu então, tenho medo é o copo segura exatamente, tanto. Foi isso que eles Põe duas fizeram. palhas que são mais grandes, tiras... Mas não foi esse o caso. O caso está num jornal, numa das edições desse jornal Está a do Milford fotografia. Town Crier, que usaram sistemas de eco para detectar água. Não é detectar, não é pôr equipamento para sugar mais água. Detectaram mesmo o reservatório enorme. E fora isso, realmente a água é como temos que confiar também nos estudos que foram feitos, não foram estudos falsificados. Ok. Não, vou cortar de fora porque tenho mais uma pergunta que é mais importante e vamos perder o tempo. Só. Trabalhos. Quando o FinCom, primeira vez olhou para o Host Agreement, eles tinham uma coisa, disseram, vão ter uma preferência para as pessoas na área ter os trabalhos cá. Eu olhei para isso e eles ficaram zangados comigo. Eu sei como eu posso fazer isso. 100% das pessoas vão vir da nossa área. A área é o mundo. Mas agora, o que eu vi, eu fiz isso a fazer pouco. Mas eles estão a dizer 50 milhas. A área é 50 milhas. Agora eu penso, Maria, podes falar, mas 50 milhas é Boston, é Worcester, é Providence, é quase Fall River ou New Bedford. É New Hampshire. Mas isso é só 3 pessoas e 4 vacas. Não, alguém vai ficar zangado comigo. Eu estou com mais medo com Worcester, Boston, Providence. Porque eu não acredito que muitos vão vir 50 milhas naquele tráfico. Não. Mas a nossa comunidade vai ver trabalhos bons. É para mim? Pode começar. Ok, eu, para mim, penso que sim. Que a nossa comunidade vai ter trabalhos. Que hoje em dia, Alberto, nós temos já muitos profissionais na nossa comunidade. Temos engenheiros, temos construtores, temos eletricistas, temos jardineiros, temos bombeiros, temos gerentes, temos contabilistas e tudo isso o casino precisa. Essas pessoas de construção, infelizmente não tiveram a oportunidade de ir para o colégio, estão na construção. Eu acredito que, primeiramente, é o que eles têm dito, 50 milhas desviado é pela lei. Tiveram de pôr. Mas também disseram que Milford teria a primeira oportunidade. Ao Milford ter a primeira oportunidade, e tendo todas as pessoas aqui de Milford, tantos... Mas eu gostava de ver isso. Ou eu só vejo 50 Sim, mas milhas. nós não podemos ver sem as coisas acontecerem. Ok. Não há de maneira nenhuma que nós possamos ver os fatos sem... Ok. Sem- José, sem- tens sem um ter. minuto. Ok. Só. Eu não sei se... É a primeira vez que estou a ver que isto é uma lei. Eu já perguntei a mesma pergunta e é a primeira vez que estou a ouvir hoje da Maria que é uma lei. Eu nunca ouvi disso, mas outra coisa que você disse, a distância para o Foxwoods, Connecticut, é de volta de 50 milhas, é 51,3 milhas. Quer dizer que metade das pessoas que trabalham em Connecticut, no Foxwoods, podem vir trabalhar aqui como local. E eu penso que isso é que é um grande problema. Eu também pensei a mesma coisa. Local, para mim, é Milford, Medway, Holliston, o que é? 50 milhas. Local para mim é Milford. Eu gostaria Eu penso que vai ser. Gostaria de acrescentar uma coisa muito rápida. Mais uma vez, estamos a olhar as coisas de maneira errada. Estamos a olhar... Porque temos que olhar... É como alguém diz, este copo está meio cheio ou está meio vazio. Temos que olhar dessa maneira. É melhor ter 3.500 empregos disponíveis que a população de Milford tem a oportunidade de entrar e mesmo que essa população de Milford tenha que partilhar com essas 50 milhas ou ter 0 empregos. Ok. Já fomos 56 minutos a falar. Ai, já? Agora é pouco. José, tens um minuto. Não, para dizer o que queres. eu E depois, Maria ou Cel, vocês têm um minuto. Outra vez, agradeço ao Sr. Alberto Correia por termos aqui hoje, para podermos dar informação à comunidade portuguesa de Milford. E como vocês estão a ouvir, eu estou contra o cassino
E eu peço que as pessoas pensem bem neste assunto, que não é só o dinheiro. O dinheiro é importante, mas eu penso que há mais do que isso, do que dinheiro, as nossas escolas, a nossa água, os trabalhos, o tráfico, a pessoa tem que pensar. E com isso eu desejo que todos que podem votar, e se não são registrados para registarem-se, que votem no dia 19 de novembro. Maria ou Céu, 1 minuto. Maria? Ai, tu Eu? primeiro. Agora vou ser o último. Tá bem. Então só tens 30 segundos. Nós vamos parar. Então despacha. Eu sou a favor do cassino por muitas razões. E a primeira razão que pouca gente diz é que vamos ter uma instalação a nível mundial aqui em Milford. Primeiro. Segundo, fora isso, nós temos todas as vantagens de dinheiro que vai entrar em Milford, que vai ajudar a economia. E quando uma economia está boa, todos vivem melhor. Maria, 30 segundos. Eu diria e digo, e estou a favor do casino, e peço à nossa comunidade que votem sim no casino no dia 19 de novembro, porque vai trazer trabalhos, vai trazer dinheiro e é a única oportunidade na vida que vamos ter. Se não apanharmos esta oportunidade, e talvez o Céu concorde comigo, vai acabar lá o Section 8. E o Section 8 tira. Não dá. Se vai para lá o Section 8, então nós estamos desgraçados. O nosso mortgage será uma segunda... A nossa taxa será um segundo mortgage. E agora, Maria, eu é que vou ser o último. Obrigado por virem cá. Eu gostava de ver um meeting como eles tiveram para a comunidade inteira, no Clube Português, só em português, para todos poderem vir, perguntarem as perguntas que são importantes para os brasileiros e os portugueses. Não sei se isso vai acontecer, mas talvez algum dia. A mais importante coisa para mim, votam. Certo? Para ou contra, não é tão importante para mim como ver a nossa comunidade mostrar aos políticos que nós somos uma importante parte de Milford. Muitos dizem aos portugueses, aos brasileiros, não vão votar. Por favor, vai registar, vai votar. Mostra a esta comunidade que a nossa comunidade dentro de Milford é importante e quer ajudar. E como sempre, boa noite. Obrigado para 6 pessoas que estão a ver. Agora 6 portugueses e brasileiros, em cima dos normais 6, mas os normais talvez não estão a ver este, que estão a olhar para o programa em inglês. Mas é como sempre, vai com o Nosso Senhor e Deus queira que amanhã é um dia melhor para a sua família do que foi hoje. Obrigado. 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 Então, obrigado. Obrigado. Obrigado.